Olá, continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos estar lendo hoje o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Mensagem de João Batista a Jesus, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Versículo 3. A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Versículo 5. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus testemunha sobre João Batista. Versículo 7 até o versículo 19. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 8. Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Versículo 9. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Versículo 10. Porque é este de quem está escrito: Eis que adiante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Versículo 15. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo 16. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Versículo 17. E dizem: Tocamos-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Versículo 18. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Versículo 19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai das cidades impenitentes. Versículo 20 até o versículo 24. Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, milagres, o não se haverem arrependido, dizendo, versículo 21, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro
e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Versículo 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo de Jesus, versículo 25 até o versículo 30. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, a canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Terminamos aqui o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece